Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Números 17. Vamos começar lendo o 5, que vai falar assim. E será que a vara do homem a que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que ali o povo, né, começou a se levantar ali contra Moisés e Arão, né, murmurando, duvidando que o Senhor tinha escolhido, né, Arão. Mas a palavra do Senhor vai falar que o Senhor ali deu uma estratégia, né, a Moisés e falou: chama, né, os maiorais, né, de cada tribo e manda cada um, né, trazer uma vara aqui perante mim. E ali Moisés deu essa ordem, e ali cada um, né, trouxe uma vara ali perante o Senhor, né? 12 varas, né, que significava as 12 tribos. E a palavra do Senhor vai falar, né, que a vara de Arão, né, porém foi, né, na tribo de Levi, né, da tribo de Levi. E ali cada um levou a sua vara, Arão também, né, levou a sua vara. E a palavra do Senhor vai falar que Moisés colocou, né, diante da arca, né, do testemunho do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar no 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante da face do Senhor para todos os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: toma a vara de Arão e a põe perante o testemunho, para que se guarde por sinal, para que os filhos rebeldes assim fará acabar as murmurações contra mim e não morrerão. Irmãos, então a palavra do Senhor vai falar, né, que no dia seguinte Moisés foi lá, né, retirar as varas. E quando ele chegou lá para retirar as varas, a vara de Arão, né, ela, né, brotara, e ela não só brotara, mas ela, né, produzia renovos, flores e dava até frutos, né, tinha até amêndoas na vara de Arão. E ali o Senhor mostrou, né, para aquele povo que Arão não era escolha de Moisés, não era escolha de homens, mas do Senhor. E o que que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém duvidando, né, do seu ministério, né, duvidando que foi o Senhor quem te chamou, que foi o Senhor quem te levantou, não perca tempo, né, com conversinha não de quem não conhece a sua vida, né, com Deus. Deixa Deus mostrar, assim como Deus fez, né, com Arão. A palavra do Senhor vai falar que ali Moisés, né, quando ele pegou aquela vara ali de Arão, ele mostrou ali aquele povo e todos eles viram, eles tiveram que reconhecer que verdadeiramente tinha sido o Senhor quem tinha escolhido Arão. E a palavra do Senhor ainda vai falar mais ainda, que o Senhor falou para Moisés, né, colocar, né, a vara perante o testemunho, para que ela se guardasse, né, por sinal contra os filhos rebeldes, né, contra aqueles que murmuram sem conhecer a sua vida, né, sem conhecer a sua intimidade com o Senhor. E o Senhor ainda falou mais, né? Guarde aí perante, né, o testemunho para que os filhos rebeldes vejam, né? E para que parem, né, as murmurações, né, contra mim, para que eles não venham a morrer. Então, irmãos, você duvidar, né, de algo que o Senhor tem na vida de alguém é muito sério. Por quê? Porque quando o Senhor, né, quando o Senhor escolhe alguém, nós temos que vigiar, né, com as nossas palavras. Porque se for verdadeiramente, né, o Senhor vai se encarregar de mostrar. Você não precisa mostrar.
o Senhor vai mostrar. E se você continuar com murmurações, duvidando, né? O Senhor está falando, cuidado, porque eu coloquei ali perante, né, o testemunho para que servisse, né, como um sinal para aqueles filhos rebeldes, murmuradores, né, para que não morram. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar aqui também, né? Em Atos, vai falar sobre isso também aqui. Em Atos 5. Em Atos 5, do 34 ao 39, vai falar, né? Que Pedro ali, né? Ele pregava ali, mas os apóstolos do Senhor. E o povo também começou a duvidar, né? De Pedro. E aqui no 34 vai falar assim, do 34 ao 39. Mas levantando-se no Cilício um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos do que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo se alguém, e este juntou o número de cerca de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. E depois levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, e também pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não o podereis desfazer, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então a palavra do Senhor vai falar que Pedro, né, e ali os apóstolos, eles pregavam, eles, né, faziam a obra ali do Senhor. E o povo se levantou, né, contra eles ali, murmurando, querendo matar eles, né. E a palavra do Senhor vai falar que levantou-se Gamaliel e aconselhou aquele povo ali, falando, gente, deixa esses homens, né. Se esses homens, né, tiver fazendo coisa, né, que não é de Deus, vai se desfazer, assim como esses dois aqui. Não vai à frente, porque o que não é de Deus não prospera, mas se for de Deus, deixe esses homens para que vocês não venham combater, né, contra o próprio Deus. Então, irmãos, quando o Senhor escolhe alguém, é o Senhor mesmo quem se encarrega, né, de apresentar e de mostrar que o Senhor é verdadeiramente na vida daquela pessoa. E que foi o Senhor que escolheu, porque Gamaliel mesmo estava falando, aconselhando aquele povo, falando, antes dele já se levantou outros também e não foi para frente não, acabou, porque não era de Deus. Se esses aí não for de Deus, deixa eles, porque lá na frente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses dois, né? Não vai para frente, vai se desfazer, porque o que não é de Deus não prospera. Mas se for de Deus, deixa, para que vocês não venham estar, né, lutando, combatendo contra o próprio Deus. E aí é ruim para vocês. Então, irmãos, é mais ou menos isso que eu quis passar aqui através dessa palavra, que eu entendi, né? Através dessa palavra, eu estou passando aqui para os irmãos, que quando o Senhor escolhe alguém, ainda que se levante pessoas contra, duvidando, né, do seu ministério, duvidando que Deus é na sua vida, deixa que Deus mostra, porque quando é de Deus, né, prospera, vá à frente, mas quando não é, se desfaz, não vai à frente. Tudo que é criado, né, tudo que é levantado, que não é do Senhor, que é de homens, hora ou outra acaba, mas quando é de Deus não acaba, ainda que venha lutas, ainda que venha dores, ainda que venha sofrimentos, né, ainda que venha perseguições, mas quando o Senhor escolhe, né, é o Senhor mesmo quem se responsabiliza. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que mostra que o Senhor nos escolheu, que mostra que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. E ainda que pessoas se levantam, né, duvidando do que o Senhor tem conosco, mas o Senhor mesmo é quem se encarrega de mostrar que somos escolhas Tua, Pai.
Desde já queremos te agradecer por mais um dia e também quero pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. Com renovo, que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.